1º de setembro de 1939, o dia que o caos e o terror se instalaram na Europa. Mais de 85 milhões de pessoas mortas devido ao poder do discurso de Adolf Hitler, o líder nazista. Entender essa parte da história não é apenas saber quem foi Hitler ou quantos judeus foram mortos no Holocausto. Entender a história é saber como um líder conseguiu compartilhar sua ideologia de ódio e ser celebrado como Messias por milhões de alemães. Antes de entendermos a Segunda Guerra e sobre figuras importantes, é necessário saber de onde surgiu essa ideia liderada por Hitler. Após a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, a Alemanha entrou em grande estado de inflação e revolta da população por causa da crise. E foi a partir daí que os primeiros sentimentos de idealização nazista começaram a surgir. Adolf Hitler era líder do Partido Nazista, que tinha como objetivo a supremacia ariana, ou seja, o fato dos alemães serem superiores a qualquer outra etnia. O partido mostrava grande ambição para tornar a Alemanha poderosa e extensa de territórios. O nazismo, naquela época, era revolucionário, era novo e era visto como uma oportunidade para acabar com o liberalismo e mudar a história da Europa. Por isso, a ideia nazista remoldou a Alemanha. E, andando lado a lado dos ideais, o cristianismo assumiu um papel importante. A crença defendida pelos nazistas era como uma justificativa para a exclusão de judeus, ciganos, homossexuais e tantas outras minorias. Hitler era austríaco e lutou na Primeira Grande Guerra. Com a queda da Alemanha, o sentimento de revanchismo e antissemitismo, ou seja, o ódio contra os judeus, voltou a ser presente e a ideia de fazer a Alemanha ser considerada a raça pura se tornou o principal discurso de Adolf Hitler. Mas por que os judeus? Essa ideia proposta pelos nazistas era que judeus representavam o passado que tinha que ser apagado para que houvesse o crescimento do partido nazista. E para eles, a única forma de serem apagados desse novo capítulo da história seria a exterminação dos judeus. O antissemitismo foi gradual. Se iniciou com a humilhação, depois o confisco de bens, a violência e, por fim, o genocídio em massa. Outros povos e grupos, como os ciganos, comunistas e homossexuais, foram condenados e atingidos pela repressão, mas no sentido de limpeza dessas raças que eram vistas como não europeias. Meu nome é Ana Leide, eu tenho 32 anos e eu sobrevivi ao Holocausto. A minha família foi levada para o campo de Auschwitz e eu me lembro muito bem quando chegamos. Eu observei o médico que indicava as pessoas que iam para a câmara de gás. Eu era criança, eu não entendia muito bem, mas eu me lembro que a sua voz era quase gentil ao perguntar se alguém estava doente. Aos que diziam sim, eram mandados pro lado esquerdo da sala. Eu não fazia ideia que elas morreriam ali. Hoje eu percebo que a memória é um solo sagrado, mas ela também é mal assombrada e é o lugar onde a raiva, a dor e o sofrimento circulam na minha mente. É o lugar onde eu busco incessantemente a resposta para a pergunta irrespondível do porquê eu sobrevivi. Eu sou uma mulher livre agora, mas eu me pergunto se eu sou livre mesmo. Afinal, ninguém saiu livre do campo. Saiu vivo. Só isso. O discurso de Hitler fez o povo suprir um sentimento de revanchismo após a perda vergonhosa da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. E foi a partir daí que o clima da Europa ficou cada vez mais tenso. A guerra foi proclamada a partir da Alemanha quando invadiu a Polônia em 1º de setembro de 1939, que foi declarado guerra pelo Reino Unido e pela França. A guerra afetou muito o mundo, matando milhões de pessoas.
invadiu diversos países da Europa, e o início da sua quebra foi em uma grande batalha contra a Inglaterra, a primeira grande derrota. O auge da guerra foi em 1941, quando Hitler invadiu a União Soviética, tentando conquistar o maior território europeu, mas foi contido pelo exército extremamente sanguinário de Stalin, o líder soviético. Esse combate foi um marco para a queda da Alemanha. Em 1945, a União Soviética conquistou Berlim, encerrando a guerra na Europa em 8 de maio. Nesse momento, os Estados Unidos lançaram bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, forçando a rendição do Japão em 2 de setembro. O fim da Segunda Guerra foi um momento de alívio, porém temos que ressaltar o quão devastadora essa guerra foi para a história. Dentre milhões de vítimas da Segunda Guerra e Holocausto, uma das figuras mais famosas é Anne Frank, jovem judia alemã que ficou mundialmente conhecida através de seu diário, onde documentava suas experiências e sentimentos dentro do esconderijo onde ela e sua família se abrigavam para se esconder da ocupação nazista. Nascida em 12 de junho de 1929, em Frankfurt, Alemanha, Anne viveu uma infância relativamente normal, até a ascensão do regime nazista e a perseguição aos judeus. Em 1933, sua família mudou-se para Amsterdã para escapar da repressão nazista. Porém, em 1940, a Holanda foi invadida pelas forças alemãs, e nesse momento ser judeu era um risco à própria vida. Anos depois, com o aumento das deportações para campos de concentração, Anne, seus pais, sua irmã Margot e mais uma família foram forçados a se esconder em um anexo secreto nos fundos do prédio onde o pai de Anne trabalhava. Anne escrevia em seu diário antes mesmo de ir para o anexo, mas foi escondida que escreveu a maior parte dele. Anne escrevia sobre os terrores de ser judeu, sobre sua visão da guerra sendo uma adolescente, as dificuldades de viver escondida, mas também relatava seus sentimentos mais profundos, futuros planos e sonhos. Dias após sua última escrita no diário, o anexo onde ela e sua família se escondiam foi descoberto pelo exército nazista. Todos foram levados para o campo de concentração em Auschwitz, uma rede de campos de concentração localizado no sul da Polônia. Anne foi enviada para o campo de trabalho para mulheres, com sua irmã e sua mãe, onde trabalhavam de maneira desumana. Em novembro de 1944, Anne e sua irmã foram levados para um campo de concentração lá em Belsen, onde passaram situações horríveis. Passavam frio, não tinha comida, não tinha água. Elas acabaram contraindo uma doença chamada febre tifoide. Além disso, morreram uma semana antes de acabar a guerra. E o único sobrevivente dessa família foi seu pai, o Otto Frank. Ele acabou retornando para Amsterdã e, além disso, ele encontrou o diário da sua filha e acabou realizando o desejo dela de publicar o seu diário em 1947, que foi chamado de Diário de Anne Frank. Por fim, apoiar de alguma forma Hitler te faz ter todo o peso da dor, do sofrimento e do sangue daqueles que não tiveram sequer a oportunidade de ter uma vida digna, porque foram vítimas de um dos maiores genocídios da história. É importante termos ciência do que foi o regime nazista e a Segunda Grande Guerra, não apenas para saber a história de Hitler, mas pela justiça daqueles que tiveram suas histórias distorcidas. Devemos estudar sobre esse assunto para que o nosso conhecimento e compreensão crítica não nos façam entrar em uma ignorância, fruto de uma verdade inventada.